Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 10 e o tema da aula de hoje é verbo. Verbo é a palavra que por si só exprime um fato, em geral uma ação, um estado ou um fenômeno, e que pode variar sua forma para situar esse fato no tempo. Conjugações verbais. Na língua portuguesa existem aproximadamente 11.000 verbos. Para facilidade de estudo, eles são subdivididos em 3 grupos de acordo com suas terminações. Cada um desses grupos é chamado de conjugação. Assim, nós temos na primeira conjugação os verbos terminados em ar, como por exemplo viajar, acabar, entre outros. Na segunda conjugação, nós temos os verbos terminados em er, viver, conhecer. Seriam alguns exemplos. Na terceira conjugação, nós temos os verbos terminados em ir. Os exemplos seriam sorrir, partir, entre outros. Os poucos verbos terminados em or, por exemplo, por, compor, propor, etc., são considerados de segunda conjugação, pois têm origem no antigo verbo poer. Flexões do verbo: pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, número singular e plural, modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tempo, presente, passado e futuro, voz ativa, passiva e reflexiva. Vamos estudar nos próximos slides cada uma dessas variáveis e suas flexões. Pessoa e número. Um ato de comunicação envolve 3 elementos, as pessoas do discurso, que são representadas pelas pessoas gramaticais primeira, segunda e terceira. Associado ao conceito de pessoa gramatical está o conceito de número, singular e plural, que expressa a quantidade de seres referentes a cada uma das 3 pessoas. As relações entre as 3 pessoas gramaticais e os 2 números resultam em 6 combinações: 3 para o singular, 3 para o plural. O quadro a seguir apresenta essas combinações e um exemplo de forma verbal de cada caso. Então, na primeira pessoa do singular, no verbo pensar, eu tenho eu penso. Na segunda pessoa do singular, tu pensas, você pensa. Na terceira pessoa do singular, ele pensa, ela pensa. Na primeira pessoa do plural, nós pensamos. Na segunda pessoa do plural, vós pensais, vocês pensam. Na terceira pessoa do plural, eles, elas pensam. Modo verbal, modo indicativo. Fazem parte desse modo as formas verbais que exprimem atitudes de certeza. Viajarei com meus pais na quarta. Modo verbal subjuntivo, constituído pelas formas verbais que exprimem atitude de hipótese, dúvida, desejo, etc. Mas seria legal se você voltasse antes da festa. Aí nós temos uma atitude de hipótese, né? Voltasse. Modo imperativo. Fazem parte desse modo as formas que exprimem ordem, pedido, conselho, convite, ameaça, etc. Volte antes da festa. Então aqui nós temos um pedido. Tempo verbal. Então nós temos o tempo anterior ao momento da fala, é o passado ou pretérito. No momento da fala é o presente. No tempo posterior ao momento da fala é o futuro. E nós temos que o presente não possui subdivisões. O pretérito
pode ser pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. E o futuro pode ser futuro do presente e futuro do pretérito. Formas simples e formas compostas. Formas simples. O sentido de tempo é expresso por uma única forma verbal. Se eles nos pedissem, certamente lhes daríamos nosso apoio. Formas compostas. O sentido de tempo é expresso por duas formas verbais. Não teríamos voltado da praia se não houvesse chovido tanto. Então aí nós temos que a forma composta é expressa por duas formas verbais aqui. No caso, teríamos um verbo e voltado é outro verbo. Houvesse é um verbo e chovido é outro verbo. Os tempos verbais na composição dos modos. Então nós temos aqui o modo verbal indicativo. Então no presente nós temos um exemplo. Eu penso. No pretérito imperfeito, um exemplo, eu pensava. No pretérito perfeito simples, eu pensei. No pretérito perfeito composto, eu tenho pensado. No pretérito mais que perfeito simples, eu pensara. No pretérito mais que perfeito composto, eu tinha pensado. No futuro do presente simples, eu pensarei. No futuro do presente composto, eu terei pensado. No futuro do pretérito simples, eu pensaria. No futuro do pretérito composto, eu terei pensado. Continuando os tempos verbais na composição dos modos, vamos ver agora o modo verbal subjuntivo. No presente, que eu pense. No pretérito imperfeito, se eu pensasse. No pretérito perfeito composto, que eu tenha pensado. No pretérito mais que perfeito, se eu tivesse pensado. No futuro simples, quando eu pensar. No futuro composto, quando eu tiver pensado. Então, no modo imperativo. Imperativo afirmativo. Pensa tu, pense você. No imperativo negativo. Não penses tu, não pense você. Agora vamos ver o emprego dos tempos simples do modo indicativo. Então nós temos o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Presente. As formas do presente do indicativo exprimem fatos que ocorreram no mesmo momento em que o emissor os observa ou faz referência a eles. São 5 horas da manhã, lá fora já passam os primeiros ônibus. O presente do indicativo pode ter também outros empregos. Por exemplo, exprimir fatos de ocorrência costumeira habitual. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens esparsas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam no muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. Exprimir fatos atemporais, isto é, sem começo nem fim. Nosso planeta viaja pela imensidão da Via Láctea. Exprimir fatos passados ou futuros como se estivessem acontecendo no momento da fala escrita. Em 1969, o homem desce pela primeira vez na Lua. Então nós temos aqui o desce, forma do presente com valor de passado. Desce igual desceu. Daqui a um mês volto para a minha cidade. Forma do presente com valor de futuro. Volto igual voltarei. Pretérito perfeito. Emprega-se esse tempo para exprimir fatos que foram totalmente concluídos antes do momento da fala.
Dieta. Comecei uma dieta, cortei a bebida e comidas pesadas e em 14 dias perdi 2 semanas. Joe E. Lewis. Pretérito imperfeito faz referência a fatos que não haviam chegado ao seu final no momento em que outro fato aconteceu. A cidade ainda dormia quando começou o temporal. Viajou para visitar o amigo que estava doente. Pretérito imperfeito para fazer referência a fatos passados de ocorrência continuada ou habitual. Quando ficava triste e sentia-se solitário, telefonava para os amigos. Toda manhã eu acordava e sonolento arrastava-me para a escola. Pretérito mais que perfeito. Fazer referência a um fato já ocorrido anterior a outro também passado. Ele me falou emocionado sobre a viagem que fizera ao sertão do Brasil. Exprimir desejos. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão no apogeu da primavera. Observação: as formas simples do pretérito mais que perfeito são pouco empregadas na língua portuguesa atual. Na maioria absoluta das vezes, empregam-se as formas compostas. Quando cheguei ao campo, o jogo já começara. Forma simples. Quando cheguei ao campo, o jogo já tinha começado. Forma composta. Futuro do presente. Indicar fatos posteriores ao momento da fala. Haverá um último dia perfeito na Terra. O sol lentamente se tornará vermelho e entumecido. Exprimir dúvida: conseguirão os humanos habitar outros planetas ainda neste século? C. Substituir formas do imperativo: não matarás, igual não mates. Futuro do pretérito: indicar que a ocorrência de um fato depende da ocorrência de outro. Se o juiz não tivesse errado, venceríamos a partida. Exprimir de forma polida, educada, um desejo ou um pedido. O documento ainda não está pronto. Você poderia pegá-lo amanhã? Futuro do pretérito: fazer referência a fatos duvidosos, hipotéticos. Esse recurso é muito comum em notícias quando não se tem certeza da ocorrência do fato. O pequeno dinossauro cujo fóssil foi encontrado na Argentina seria um herbívoro. Agora vamos ver os empregos dos tempos simples do modo subjuntivo. Presente: em frases exclamativas que exprimem indignação, indiferença, menosprezo. Eles que se virem com seus problemas. Para exprimir hipóteses, desejo, suposição, dúvida. Que você encontre uma mulher disposta a casar com você. Que você seja feliz. Em associação com formas de outros tempos verbais também presentes no enunciado. É perigoso que ele viaje sozinho para aquela região. Quero que você vá com ele. Pretérito imperfeito. As formas desse tempo são principalmente empregadas em correlação com formas do pretérito imperfeito do indicativo e do futuro do pretérito do indicativo para exprimir circunstâncias como condição, concessão e causa. Embora fizessem parte de uma família rica, viviam de forma modesta. Então nós temos aqui o verbo fizessem, que está no pretérito imperfeito do subjuntivo, e viviam, que está no pretérito imperfeito do indicativo.
Se ele viajasse ainda hoje, certamente chegaria a tempo para a festa. Viajasse está no pretérito imperfeito do subjuntivo e chegaria está no futuro do pretérito do indicativo. Futuro. As formas do futuro do subjuntivo são empregadas para indicar a ocorrência de fatos hipotéticos no futuro, geralmente em orações que exprimem determinadas circunstâncias, tais como tempo e condição. Conversaremos com ele quando todos estiverem aqui. Oração que exprime tempo. Se viermos à cidade amanhã, passaremos na tua casa. Então nós temos aqui que a primeira oração, se viermos à cidade amanhã, é uma oração que exprime condição. As formas do imperativo são usadas para exprimir ordens, recomendações, conselhos, para fazer pedidos, convites, ameaças, etc. Como um pedido, conselho, recomendação, ordem, pode ser tanto afirmativo como negativo. Afirmativo: fica calmo, volta para casa e pensa no assunto. Negativo: não ignore seus amigos, mas também não os bajule. Formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo caracteriza-se pela terminação R. Exprime o fato verbal em si, sem demarcar no tempo seu início e seu fim. Ser criado, gerar-se, transformar. O amor em carne e a carne em amor, nascer. Vinícius de Moraes. Gerúndio caracteriza-se pela terminação NDO. Exprime o fato verbal em desenvolvimento, isto é, enquanto ele ocorre ao longo do tempo. Por que continuamos maltratando o nosso generoso planeta? Particípio caracteriza-se pela terminação ado na primeira conjugação e ido na segunda e terceira conjugações. Exprime o resultado, a conclusão do processo verbal. À noite, o fogo havia avançado muito e destruído a mata. Tipos de verbo quanto ao papel na locução verbal. Uma forma verbal, ao ser empregada na estruturação formal de uma frase, pode aparecer sozinha ou associar-se a outros verbos, formando estruturas verbais complexas. Alguns estudos alertam que a temperatura da Terra poderá subir 7 graus. Então aqui, alertam é uma forma verbal simples, já que possui apenas um verbo. Poderá subir é uma forma verbal composta, já que possui mais de um verbo. Nessas estruturas compostas, o verbo da direita denomina-se verbo principal e o da esquerda verbo auxiliar. Então, no exemplo, poderá subir, o verbo da esquerda é o verbo auxiliar, poderá, e o verbo da direita é o verbo principal, subir. Então, continuando, tipos de verbo quanto ao papel na locução verbal. Verbo principal é aquele que, exprimindo seu significado próprio, real, funciona como informação nuclear da frase. Apresenta-se combinado com verbos auxiliares. Verbo auxiliar é aquele que se junta a um verbo principal para exprimir determinadas informações, como o modo, o tempo verbal e a pessoa gramatical. Os cientistas estão estudando as alterações climáticas mundiais. Então, o estão é o verbo auxiliar, estudando é o verbo principal.
Tipos de verbo quanto à flexão de suas formas: regular, irregular, defectivo ou abundante. Verbo regular é aquele que, ao ser conjugado em qualquer pessoa e tempo, não sofre nenhuma alteração em seu radical. Por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, ele cantava, você cantou, se eles cantassem, nós cantaremos, tu cantarias, se vós cantasseis. Verbo irregular. Verbo irregular é aquele que, ao ser conjugado, apresenta alteração ou alterações de forma em seu radical. Nós dizemos, eu digo, se ele disser, eles dirão. Regularização de verbos irregulares. Cabem em situação informal de comunicação, mas não devem ser usadas em situações em que se faça necessário empregar a variedade padrão da língua. Se ele trazer em lugar de se ele trouxer. Se você pôr em lugar de se você puser. Ele manteu em lugar de ele manteve. Então, pessoal, lembrando aqui que se ele trazer é uma variedade informal de comunicação. Na variedade padrão é se ele trouxer. Se você pôr também é uma forma informal. A variedade padrão é se você puser. Ele manteu também é uma forma informal. A frase na variedade padrão da língua portuguesa seria ele manteve. Lembrando que a prova de vocês vai exigir a variedade padrão da língua portuguesa, beleza? Verbo defectivo é o verbo que, em sua conjugação, apresenta lacunas. Ou seja, é um verbo que não dispõe de determinadas formas em alguns de seus tempos. Exemplo, colorir, falir, abolir, etc. A ausência de certas formas dos verbos defectivos é ocasionada por diferentes fatores, como sonoridade desagradável, exemplos, coloro e abulo, coincidência com a forma de outro verbo, exemplo, falo, do verbo falir, que se confunde com eu falo, do verbo falar, ou a impossibilidade de o fato verbal aplicar-se a uma pessoa, eu chovo. Verbo abundante são verbos que apresentam particípio duplo, ou seja, duas formas equivalentes no particípio, uma regular e uma irregular. Exemplo, verbo imprimir, particípio regular imprimido, particípio irregular impresso. Verbo aceitar, particípio regular aceitado, verbo irregular aceito. Verbo eleger, particípio regular elegido, verbo irregular eleito. Tendência de uso dos particípios duplos. Particípio regular é empregado em conjunto com os verbos ter e haver. Particípio irregular é empregado em conjunto com os verbos ser, estar e ficar. Se eu fosse você, teria aceitado o emprego. Neste caso, o verbo aceitar está no particípio regular, já que está empregado em conjunto com o verbo ter. À tarde, o acordo finalmente estava aceito por todos. Neste caso, o verbo está no particípio irregular, já que está empregado em conjunto com o verbo estar. Vozes verbais. Voz verbal é a flexão que nos verbos de ação estabelece uma relação entre o fato verbal e o sujeito, indicando se este pratica ou recebe a ação expressa pelo verbo. Voz ativa. O sujeito pratica a ação verbal.
Voz passiva. O sujeito recebe a ação verbal. A inundação destruiu as pontes da cidade. Voz ativa. As pontes da cidade foram destruídas pela inundação. Voz passiva. A voz ativa realça o sujeito quando ele é o agente da ação. A voz passiva realça o sujeito quando ele é o paciente da ação. Aí a diferença entre usar a voz ativa e a voz passiva. Usamos a voz ativa quando nós queremos realçar o sujeito, quando ele é agente da ação. E na voz passiva, realçamos o sujeito quando ele é o paciente da ação. Voz reflexiva, por meio de um pronome oblíquo, me, nos, se, etc., associado ao verbo, indica que o sujeito pratica e ao mesmo tempo recebe a ação verbal. O brilho das estrelas refletia-se no rio. Então nós temos que o brilho das estrelas, o sujeito, agente e paciente pratica e recebe a ação de refletir. Voz passiva analítica, estrutura verbal, verbo auxiliar, ser, estar, ficar, mais particípio do verbo indicador de ação. O velho casarão da biblioteca foi reformado pela prefeitura. Então nós temos aqui que o velho casarão da biblioteca é o sujeito paciente, foi é o verbo auxiliar, reformado é a ação do verbo principal no particípio. Voz passiva pronominal ou sintética. Estrutura verbal, verbo indicador de ação mais pronome apassivador se. Vendem-se livros usados. Vendem é a ação, se é o pronome apassivador e livros usados é o sujeito paciente. Aqui não se admitem atitudes preconceituosas como as dele. Se é o pronome apassivador, admitem é a ação, atitudes preconceituosas como as dele é o sujeito paciente. Transformação da voz ativa para a passiva analítica. O bom tempo favoreceu as colheitas. As colheitas foram favorecidas pelo bom tempo. Quem pratica a ação na ativa e na passiva, o bom tempo. Quem recebe a ação na ativa e na passiva, as colheitas. O verbo indicador da ação na ativa favoreceu, na passiva vai para o particípio favorecidas. Tempo verbal na ativa, favoreceu, indica passado. Na passiva, o tempo é indicado pelo verbo auxiliar foram. Formação dos tempos verbais simples. O estudo da formação dos tempos verbais simples tem como ponto de partida dois pressupostos didáticos. 3 tempos verbais são considerados primitivos: o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo, o infinitivo pessoal. Todos os demais tempos têm origem em determinadas formas dos 3 primitivos e por isso são considerados derivados. Tempos primitivos: presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, infinitivo pessoal. A partir do presente do indicativo, a gente consegue formar o presente do subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo. A partir do pretérito perfeito do indicativo, nós conseguimos formar o pretérito mais que perfeito do indicativo, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. A partir do infinitivo pessoal, nós conseguimos formar o pretérito imperfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo e o infinitivo pessoal. Presente do indicativo e seus derivados. Viajar, primeira conjugação. Presente do indicativo, verbo viajar. Eu viajo, tu viajas,
ele/você viaja, nós viajamos, vós viajais, eles/vocês viajam. Conhecer, segunda conjugação, presente do indicativo, verbo conhecer. Eu conheço, tu conheces, ele/você conhece, nós conhecemos, vós conheceis, eles/vocês conhecem. Dividir, terceira conjugação, presente do indicativo, verbo dividir. Eu divido, tu divides, ele/você divide, nós dividimos, vós dividis, eles/vocês dividem. Formação do presente do subjuntivo. Para formar o presente do subjuntivo, basta alterar a desinência, terminação da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, observando a conjugação a que o verbo pertence. Verbos de primeira conjugação, troca-se o por e. Verbos de segunda e terceira conjugação, troca-se o por a. Viajar, eu viajo, que eu viaje. Conhecer, eu conheço, que eu conheça. Dividir, eu divido, que eu divida. Então, na primeira conjugação, troca-se o por e. E na segunda e terceira conjugação, troca-se o por a. No caso aqui, a primeira conjugação, eu viajo, troca-se o por e, que eu viaje. Segunda e terceira conjugação, troca-se o por a. Eu conheço, que eu conheça, eu divido, que eu divida. Presente do subjuntivo, verbo viajar. Que eu viaje, que tu viajes, que ele/você viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles/vocês viajem. Presente do subjuntivo, verbo conhecer. Que eu conheça, que tu conheças, que ele/você conheça, que nós conheçamos, que vós conheçais, que eles/vocês conheçam. Presente do subjuntivo, verbo dividir. Que eu divida, que tu dividas, que ele/você divida, que nós dividamos, que vós dividais, que eles/vocês dividam. Presente do indicativo e seus derivados. O esquema de formação do presente do subjuntivo não se aplica aos 6 verbos abaixo, porque eles não apresentam a desinência o na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Verbo dar. Eu dou, que eu dê. Verbo estar. Eu estou, que eu esteja. Verbo haver. Eu hei, que eu haja. Verbo ir. Eu vou, que eu vá. Verbo saber. Eu sei, que eu saiba. Verbo ser. Eu sou, que eu seja. O verbo querer apresenta uma particularidade. Eu quero, que eu queira, que tu queiras, que ele queira, etc. Observe que entra um i nas formas do subjuntivo. Formação do imperativo. Imperativo afirmativo. Esse imperativo é constituído por 2 formas derivadas do presente do indicativo e por 3 formas do presente do subjuntivo. Tu e vós derivadas de suas correspondentes formas do presente do indicativo, sem o s final que tais formas apresentam. Você, nós e vocês provém de suas correspondentes formas do presente do subjuntivo sem nenhuma alteração. Presente do indicativo. Eu viajo, tu viajas, ele/você viaja, nós viajamos, vós viajais, eles/vocês viajam. Imperativo afirmativo, segunda pessoa do singular. Para formar a segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo, nós pegamos a segunda pessoa
do presente do indicativo, no caso aqui, viajas, e retiramos o S. Então vai ficar viaja tu. Para formar a segunda pessoa do plural no imperativo afirmativo do verbo viajar, nós retiramos o S da segunda pessoa do plural do presente do indicativo viajais e vai ficar viajai vós. Presente do subjuntivo, que eu viaje, que tu viajes, que ele barra você viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles barra vocês viajem. Então, na terceira pessoa do singular, para formar o imperativo afirmativo, ele vai ter a mesma forma da terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo, viaje. Para formar a primeira pessoa do plural no imperativo afirmativo, ele terá a mesma forma da primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo, viajemos. Para formar a terceira pessoa do plural do imperativo afirmativo, ele vai ter a mesma forma da terceira pessoa do presente do subjuntivo, viagem. Formação do imperativo negativo. As 5 formas que constituem esse imperativo originam-se sem nenhuma alteração de suas formas correspondentes do presente do subjuntivo. Que eu viajes, não viajes tu, que ele barra você viaje, não viaje você, que nós viajemos, não viajemos nós, que vós viajeis, não viajeis vós, que eles viajem, não viajem vocês. Pretérito perfeito do indicativo e seus derivados. Pretérito perfeito, verbo viajar. Eu viajei, tu viajaste, ele barra você viajou, nós viajamos, vós viajastes, eles barra vocês viajaram. Pretérito perfeito, verbo conhecer. Eu conheci, tu conheceste, ele barra você conheceu, nós conhecemos, vós conhecestes, eles barra vocês conheceram. Pretérito perfeito, verbo dividir. Eu dividi, tu dividiste, ele barra você dividiu, nós dividimos, vós dividistes, eles barra vocês dividiram. O pretérito perfeito é um tempo primitivo do qual se formam estes 3 outros tempos: pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito do subjuntivo. A formação desses 3 tempos tem como ponto de partida o tema do pretérito perfeito, que é obtido assim: toma-se a forma verbal da segunda pessoa do singular e elimina-se dela a terminação STE. Viajaste, viaja, conheceste, conhece, dividiste, divide. Depois de obtido o tema, basta acrescentar a ele as desinências abaixo que são específicas de cada um dos 3 tempos derivados. Pretérito mais que perfeito do indicativo, desinências ra, ras, ra, ramos, reis, ram. Futuro do subjuntivo, desinências R, res, R, ramos, rerdes, rem. Pretérito imperfeito do subjuntivo, desinências se, ses, se, semos, seis, sem. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu viajara, tu viajaras, ele barra você viajara, nós viajáramos, vós viajareis, eles barra vocês viajaram. Futuro do subjuntivo. Quando eu viajar,
quando tu viajares, quando ele barra você viajar, nós viajarmos, vós viajardes, eles barra vocês viajarem. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu viajasse, se tu viajasses, se ele barra você viajasse, se nós viajássemos, se vós viajasseis, se eles barra vocês viajassem. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu dividira, tu dividiras, ele barra você dividira, nós dividíramos, vós dividireis, eles barra vocês dividiram. Futuro do subjuntivo. Quando eu dividir, quando tu dividires, quando ele barra você dividir, nós dividirmos, vós dividirdes, eles barra vocês dividirem. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu dividisse, se tu dividisses, se ele dividisse, se nós dividíssemos, se vós dividisseis, se eles dividissem. Infinitivo impessoal e seus derivados. Infinitivo impessoal recebe esse nome por não se referir a nenhuma pessoa gramatical, isto é, por não ter sujeito. O infinitivo pessoal é o próprio nome do verbo. O infinitivo pessoal é uma forma verbal primitiva e que, a partir dela, formam-se 4 tempos: pretérito imperfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, infinitivo pessoal. Formação do pretérito imperfeito do indicativo. Para formar esse tempo, elimina-se a terminação ar, er ou ir do infinitivo, obtendo-se assim o radical. A seguir, acrescenta-se ao radical as desinências específicas desse tempo, que são as seguintes para cada conjugação. Primeira conjugação: ava, avas, ava, avamos, áveis, avam. Segunda conjugação: ia, ias, ia, íamos, ireis, iam. Pretérito imperfeito do indicativo. Radical: viaje. Eu viajava, tu viajavas, ele barra você viajava, nós viajávamos, vós viajáveis, eles barra vocês viajavam. Pretérito imperfeito do indicativo. Radical: conhece. Eu conhecia, tu conhecias, ele barra você conhecia, nós conhecíamos, vós conhecieis, eles barra vocês conheciam. Pretérito imperfeito do indicativo. Radical: divide. Eu dividia, tu dividias, ele barra você dividia, nós dividíamos, vós dividieis, eles barra vocês dividiam. Infinitivo impessoal e seus derivados. Formação do futuro do presente e futuro do pretérito do indicativo. Para formar esses dois tempos, basta acrescentar essas desinências ao tema do infinitivo impessoal, que se obtém pela simples eliminação do R final do infinitivo. Futuro do presente: rei, ras, ra, remos, reis, rão. Futuro do pretérito: ria, rias, ria, riamos, rieis, riam. Futuro do presente do indicativo. Tema: conhece. Eu conhecerei, tu conhecerás, ele barra você conhecerá,
nós conheceremos, vós conhecereis, eles vocês conhecerão. Futuro do pretérito do indicativo, tema conhece. Eu conheceria, tu conhecerias, ele você conheceria, nós conheceríamos, vós conheceríeis, eles vocês conheceriam. Formação do infinitivo pessoal. Para formar o infinitivo pessoal, basta acrescentar ao infinitivo impessoal as 4 desinências específicas. Na segunda pessoa do singular, o es. Na primeira pessoa do plural, o mos. Na segunda pessoa do plural, o des. Na terceira pessoa do plural, o em. Infinitivo pessoal. Viajar, eu, viajares tu, viajar ele, viajarmos nós, viajardes vós, viajarem eles. Infinitivo pessoal conhecer. Conhecer eu, conheceres tu, conhecer ele, conhecermos nós, conhecerdes vós, conhecerem eles. Infinitivo pessoal, verbo dividir. Dividir eu, dividires tu, dividir ele, dividirmos nós, dividirdes vós, dividirem eles. Aspecto verbal. O aspecto verbal relacionado à ideia de tempo consiste em um conjunto de subdivisões da estrutura temporal destinadas a exprimir as diferentes durações de um fato. O aspecto verbal pode ser expresso por uma única forma verbal ou por uma locução, 2 ou mais formas, e dependendo do momento inicial, do momento final e da duração do fato no tempo, recebe diferentes classificações. Perfectivo. O fato é visto como concluso, completo. O temporal de ontem destruiu a ponte da avenida, inundou várias ruas e provocou um caos no trânsito. Contínuo. O processo prolonga-se no tempo. Sem pressa, vamos fazendo a reforma da velha casa da chácara. Habitual. O evento é caracterizado como rotineiro. Ele acordava cedo e fazia uma longa caminhada pelas ruas tranquilas do bairro. Incoativo. O processo está no seu início. A prefeitura finalmente começou a reformar o belo prédio da biblioteca municipal. Conclusivo. O fato é observado em sua fase inicial. Nós acabamos de estudar uma das mais importantes características do tempo verbal. Frequentativo. Exprime a repetição de um fato. Nas últimas semanas, ele tem estudado com mais entusiasmo para o concurso. Correlação entre os tempos verbais. Na estrutura dos enunciados, os verbos normalmente estabelecem entre si certas correlações, a fim de se ajustarem adequadamente no que se refere às variadas possibilidades de uso dos tempos e modos verbais. Se chovesse um pouco, a colheita seria melhor. Chovesse pretérito imperfeito do subjuntivo seria futuro do pretérito do indicativo. Se chover um pouco, a colheita será melhor. Chover, futuro do subjuntivo, será futuro do indicativo.
Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.